Eu, Sandro, o apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas pelo Senhor Deus Pai e o Senhor Jesus Cristo, Filho primogênito, unigênito, para profetizar. Assim recebi o chamado para evangelizar as profecias e as palavras que estão no livro sagrado, para que você possa ser edificado e edificada, restaurado e restaurada. Fora este fundamento, qualquer que prega outro, ou discursa, ou faz interpretações através de filosofias gregas, estudo, é fariseu, hipócrita, maldito, porque estas profecias a qual vai ser pregada já está interpretada, corrigida, aleluias, respondidas, aleluias, elas estão redagidas, elas estão discernidas, aleluia, elas estão confirmadas e seladas pelo mesmo Espírito que profetizou e deu aos profetas escolhidos. Se você se agradar dessa transparência, veracidade, desse amor que Deus quer derramar em sua vida, se você quiser restauração de verdade, inscreva-se, deixe o seu joinha, ative o sininho para receber todas as notificações todos os dias. Você vai ouvir Deus falar com você e operar de verdade na sua vida, porque onde tem o que é de Deus, tem cura, restauração, bênção, libertação, paz, amor, misericórdia, porque o que está sendo pregado é para a honra e glória de Deus. Saiu dele e vai para ele, porque é dele. E outro que prega e discursa mentira, seja num altar, em qualquer lugar, se dizendo pastor, profeta, apóstolo, e não faz como Cristo fez ou como todos fizeram, e não prega e não evangeliza o que é de Deus, mas pula, fica saltando de folha em folha e de capítulo em capítulo, para poder você ficar confuso e confusa e não receber de Deus o que ele prometeu. É espírito mudando, que tem interesse somente no seu dízimo, no seu dinheiro, para poder enriquecer e para poder prender. Mas nós queremos que você seja edificado e edificada, que você seja restaurado e restaurada, que você tenha esperança de verdade, força para lutar e vencer, para que você esteja na presença de Deus e Deus esteja na sua presença, para que você tenha comunhão com Deus de verdade, em espírito e verdade, e para que Deus seja adorado em espírito e verdade. Quando nós estamos ouvindo, pregando, ele está sendo honrado. Por isso, ele só pode ser honrado e glorificado e exaltado com aquilo que é dele. Homem nenhum na terra nem nos céus tem alguma coisa que possa oferecer a esse Deus maravilhoso, a não ser a glória, a honra, o coração quebrantado, o espírito contrito, aleluias, para que esse Deus possa se agradar e se alegrar em nós. Aquilo que nós estamos ouvindo, aquilo que é dele, aquilo que nós estamos falando, pregando, evangelizando, anunciando, isso é o que agrada a Deus. Esse é o verdadeiro dízimo, o dízimo que é o culto racional, a comunhão entre irmãos, o amor ao próximo. Amém. Oséias capítulo 10. Ameaças por causa da idolatria. Israel é uma vida estéril que dá fruto para si mesmo. Conforme a abundância do seu fruto, multiplicou também os altares. Conforme a bondade da sua terra, assim fizeram boas as estátuas. O seu coração está dividido, por isso serão culpados. O Senhor demolirá os seus altares e destruirá as suas estátuas. Certamente agora dirão: não te temos, rei, porque não temos ao Senhor. E o rei, que faria por nós?
Falaram palavras, jurando falsamente, fazendo uma aliança. Por isso florescerá o juízo como a erva peçonhenta nos sulcos dos campos. Os moradores de Samaria serão atemorizados pelo bezerro de Bet-Aven, porque o seu povo se lamentará por causa dele, como também os seus sacerdotes idolatras que nele regozijavam, por causa da sua glória que se apartou dela. Também será levada para a Assíria como um presente ao rei Jarebe. Efraim ficará confuso e Israel se envergonhará por causa do seu próprio conselho. O rei de Samaria será desfeito como a espuma sobre a face da água. E os altares de Aven, pecado de Israel, serão destruídos. Espinho e cardos crescerão sobre os seus altares e dirão aos montes: cobri-nos, e aos outeiros: caí sobre nós. Desde os dias de Gibeá pecaste, ó Israel. Ali permaneceram a peleja em Gibeá. Contra os filhos da perversidade não os alcançará. Eu os castigarei na medida do meu desejo, e congregar-se-ão contra eles os povos, quando eu os atar pela sua dupla transgressão. Porque Efraim é uma bezerra domada que gosta de trilhar. Eu poupava a formosura do seu pescoço, mas farei cavalgar Efraim. Judá lavrará, Jacó lhe desfará os torrões. Semeai para vós em justiça, ceifai segundo a misericórdia, e lavrai o campo de lavoura, porque é tempo de buscar ao Senhor, até que venha e chova a justiça sobre vós. Lavraste a impiedade, cegaste a iniquidade, e comeste o fruto da mentira, porque confiaste no teu caminho, na multidão dos teus valentes. Portanto, entre o teu povo se levantará um grande tumulto, e todas as tuas fortalezas serão destruídas, como Salmã destruiu a Bet-Arbel. No dia da guerra, a mãe ali foi despedaçada com os filhos. Assim vos fará Betel, por causa da vossa grande malícia. De madrugada, o rei de Israel será totalmente destruído. O amor de Deus por Israel. Oséias capítulo 11. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei a meu filho. Mas quanto mais os chamava, mais fugiam da sua face. Sacrificavam a Baalins e queimavam incenso às imagens de escultura. Todavia, eu ensinei a andar a Efraim, tomando-o pelos braços, mas não entenderam que eu os curava. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como os que tiram o jugo de sobre as suas queixadas, e lhes dei mantimento. Não voltará para a terra do Egito, mas a Assíria será seu rei, porque recusam se converter. Cairá a espada sobre as suas cidades, consumirá os seus ramos e os devorará, por causa dos seus próprios conselhos. Porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Ainda que chamam ao Altíssimo, nenhum deles o exalta. Como te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Como te faria? Como Admá? Te poria como Zeboim? Está comovido em mim o meu coração? As minhas compaixões a uma se acendem. Não executarei o furor da minha ira? Não voltarei para destruir a Efraim? Porque eu sou Deus e não homem, o santo no meio de ti.
Eu não entrarei na cidade. Andarão após o Senhor. Ele rugirá como leão, rugindo ele. Os filhos do ocidente tremerão, tremendo virão como um passarinho, os do Egito, e como uma pomba, os da terra da Assíria. E os farei habitar em suas casas, diz o Senhor. Efraim me cercou com mentira, e a casa de Israel com engano. Mas Judá ainda domina com Deus, e com os santos está fiel. Os pecados de Israel. Capítulo 14. Efraim se apacenta de vento e segue o vento leste. Todo dia multiplica a mentira e a destruição, faz aliança com a Assíria, e o azeite se leva ao Egito. O Senhor também com Judá tem contenda, e castigará Jacó segundo os seus caminhos, segundo as suas obras o recompensará. No ventre pegou do calcanhar de seu irmão, e na sua força lutou com Deus. Lutou com o anjo e prevaleceu. Chorou e lhe suplicou. Em Betel o achou e ali falou conosco. Sim, o Senhor, o Deus dos exércitos, o Senhor é o seu memorial. Tu, pois, converte-te a teu Deus. Guarda a benevolência, o juízo, e em teu Deus espera sempre. É um mercador que tem nas mãos uma balança enganosa e ama a opressão. E diz Efraim: contudo me tenho enriquecido e tenho adquirido grandes bens. Em todo o meu trabalho não acharão em mim iniquidade alguma que seja pecado. Mas eu sou o Senhor teu Deus, desde a terra do Egito. Eu ainda te farei habitar em tendas, como nos dias da festa solene. Falei aos profetas e multipliquei a visão. Pelo ministério dos profetas propus parábolas. Não é Gileade iniquidade? Pura vaidade são eles. Em Gigal sacrificam bois, e os seus altares são como montões de pedras nos sulcos dos campos. Jacó fugiu para o campo da Assíria. Israel trabalhou para comprar uma mulher, e por uma mulher guardou o gado. Mas o Senhor, por meio de um profeta, fez subir a Israel do Egito, e por um profeta foi ele guardado. Efraim muito amargosamente provocou a sua ira, portanto deixará ficar sobre ele o seu sangue, e o seu Senhor o recompensará pelo seu desprezo. Oséias capítulo 13. A ira de Deus contra a ingratidão do povo. Quando Efraim falava, tremia-se, foi exaltado em Israel, mas ele se fez culpado em Baal e morreu. Agora multiplicaram pecados e da sua prata fizeram uma imagem de fundição. Ídolos, segundo o seu entendimento, todos obras de artifícios, dos quais dizem: os homens que sacrificam beijem os bezerros. Por isso serão como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada, que cedo passa, como a palha que a tempestade lança na eira e como a fumaça da chaminé. Todavia, eu sou o Senhor teu Deus, desde a terra do Egito. Portanto, não reconhecerás outro Deus além de mim, porque não há Salvador senão eu. Eu te conheci no deserto, na terra muito seca. Depois eles se fartaram em proporção do seu pasto. Estando fartos, ensoberbeceu-se o seu coração. Por isso se esqueceram de mim. Serei, pois, para eles como leão, como leopardo espiarei no caminho, como ursa roubada
dos seus filhos, os encontrarei. Lhe romperei as teias do seu coração, e como leão ali os devorarei. As feras do campo os despedaçarão. Para a tua perda, ó Israel, te rebelaste contra mim, a saber, contra teu ajudador. Onde está agora o teu rei? Para que te guardem todas as tuas cidades, e os teus juízes, dos quais disseste: dai-me rei e príncipes. Te dei um rei na minha ira, e tirei no meu furor. A iniquidade de Efraim está atada, o seu pecado está armazenado. Dores de mulher de parto lhe sobrevirão. Ele é o filho insensato, porque é tempo e não está no lugar em que deve vir a luz. Eu os remirei da mão do inferno e os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó inferno, a tua perdição? O arrependimento está escondido de meus olhos. Ainda que ele dê fruto entre os irmãos, virá o vento leste, vento do Senhor, subindo do deserto, e secar-se-á a sua nascente, secar-se-á a sua fonte. Ele saqueará o tesouro de todos os vasos desejáveis. Samaria virá a ser deserta, porque se rebelou contra o seu Deus. Cairão a espada, seus filhos serão despedaçados e as suas grávidas serão fendidas pelo meio. Oséias capítulo 14. Exortações e bênçãos. Converte-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tem caído. Tomai convosco palavras e convertei-vos ao Senhor. Lhe dizei: tira toda a iniquidade, aceita o que é bom, e ofereceremos, como novilhos, os dízimos dos nossos lábios. Não nos salvará a Assíria, não iremos montado em cavalos, e a obradas nossas mãos já não diremos mais: tu és o nosso Deus, porque por ti o órfão alcança misericórdia. E a obra das nossas mãos já não diremos mais: tu és o nosso Deus, porque por ti o órfão alcança misericórdia. Eu sararei a sua infidelidade. Eu voluntariamente os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Eu serei para Israel como o orvalho, ele florescerá como o lírio e lançará as suas raízes como o cedro do Líbano. Estender-se-ão os seus galhos, a sua glória será como a da oliveira e a sua fragrância como a do Líbano. Voltarão os que habitam debaixo da sua sombra, serão vivificados como o trigo, florescerão como a vide, a sua memória será como o vinho do Líbano. Efraim dirá: que mais tenho eu com os ídolos? Eu tenho ouvido e cuidarei dele. Eu sou como a faía verde, e de mim é achado o teu fruto. Quem é sábio para que entenda estas coisas? Quem é prudente para que as saiba? Porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Amém.